Esferas da Vida. Apoio Cultural. Saúde Quântica Araraquara. Cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. Porta-Joia Lingerie. Bem-vindos ao Esferas da Vida, 1º de janeiro de 2019. Momento de reflexões, agradecimentos e esperança. Conversaremos hoje sobre ciclos e renovações. Como aproveitar melhor o nosso tempo, a nossa vida. É uma alegria imensa tê-lo aqui conosco no 1º dia do ano. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista, Esferas da Vida no ar. E temos a honra de receber hoje o professor Otacílio Rangel. Professor Otacílio, seja muitíssimo bem-vindo. É realmente uma honra tê-lo aqui conosco no 1º dia do ano de 2019. Muito obrigado, Priscila. Para mim também é um grande prazer. Eu acho que esse programa que você tem realizado tem um alcance muito importante e precisa ser cada vez mais assistido e valorizado. Muito obrigada, fico feliz. E antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor passasse o seu currículo para quem está em casa. Ele não quer falar muito aqui para a gente, mas eu insisti para o Otacílio contar um pouquinho de toda a trajetória, porque é um professor de física e pode dar um exemplo para muita gente, Otacílio. Tá bom. Vou tentar fazer bem resumido. Eu sou de uma família de 5 irmãos. O meu nome, Otacílio, já é um nome especial, porque eu não tenho xará. E isso é um capricho da minha família, do meu pai especificamente, que teve 5 filhos, e ele então colocou o nome completando o A, E, I, O, U. E eu sou o O. Mas eu tive a oportunidade de estudar física em Goiânia, me formei em física, depois eu vim para São Carlos, passei um ano em São Carlos fazendo pós-graduação na Escola de Engenharia, naquela época, em 1967, e aí mudei para o Rio de Janeiro, acompanhando o meu orientador, e trabalhei na PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio, no Departamento de Física, e lá fiz o mestrado e o doutorado em Física. Fiquei mais 2 anos trabalhando lá, e aí fui convidado para vir para São Carlos, para o Instituto de Física da USP. Na época ainda não era um Instituto de Física, mas era um Instituto de Física e Química da USP. Os 2 institutos eram juntos. Depois é que os 2 institutos se separaram. E eu trabalho na USP até hoje, apesar de estar aposentado desde 2001, mas eu montei um grupo de pesquisa muito bom e continuo trabalhando em pesquisa. E trabalho desenvolvendo a área de interação da física com as coisas biológicas, com a física de biologia molecular. Então esse é meu campo de trabalho na física e eu continuo publicando trabalho, orientando estudantes de mestrado, doutorado, né? E gosto muito disso porque o fato de a gente ser um pesquisador significa que a gente é um aprendiz eterno. E essa vida de aprendizado é muito gratificante. Eu também, com 18 anos de idade, eu me tornei espírita. Passei no vestibular para engenharia, porque na minha cidade só tinha engenharia, em Goiânia, na época. Então eu fiz o 1º e 2º ano de engenharia, mas já como espírita. E eu me lembro de uma frase muito interessante, que me norteia a vida até hoje. Quando eu passei no vestibular, o presidente do centro, que eu frequentava na mocidade, ele me cumprimentou e disse, que bom, mais um engenheiro espírita. Aí eu disse para ele, não senhor, mais um espírita engenheiro. O espiritismo vem para mim em primeiro lugar. Olha. E na verdade, como estudioso da ciência, da física, eu tenho uma alegria muito grande com isso, porque eu posso entender melhor a doutrina espírita, porque a ciência ajuda a gente a pensar, a raciocinar, fazer perguntas, buscar respostas.
Então, para mim, é um privilégio ser físico e espírita, né? Porque eu alio com isso os dois campos do conhecimento. O conhecimento da ciência, que entra pelos nossos sentidos, e o conhecimento espiritual, que entra pelo lado especial que a gente tem, que não sabe valorizar, que é a intuição, o sentimento, os valores morais. E essa aliança ciência e religião, nesse sentido, é a melhor coisa que pode acontecer para um ser humano. Uma aliança abençoada. Isso. E é um exemplo, um físico, né? Até eu falei para o senhor, que eu falei para um funcionário aqui da TV, que eu traria um físico, ele falou, mas ele acredita em espiritismo como se isso fosse impossível, né? É. Porque a grande maioria dos matemáticos, né? Eu não sei se eu posso falar isso, que a grande maioria não acredita em Deus. Não estou nem falando de espiritismo, a gente já parte, né? Eu diria que no meu caso, eu deixo isso muito claro. Não é bem uma questão de crença, é uma questão de conhecimento. Eu faço medidas no laboratório com um equipamento chamado de ressonância paramagnética eletrônica, e eu meço as propriedades do elétron, né, em moléculas, em íons, em átomos, né, em qualquer material que tem elétron, e que tem elétron que não está empareado com outro elétron, ele tem propriedades magnéticas, e eu meço as propriedades desse elétron ligado nessas estruturas. Eu nunca vi um elétron, mas eu sei que ele existe, porque eu meço ele. Eu também nunca vi um espírito, mas eu sei que ele existe, porque eles falam com a gente, graças ao recurso do instrumento apropriado para isso, que é a mediunidade. Sim. Então, para mim, está em pé de igualdade. Eu não acredito na ciência e não acredito na doutrina espírita. Eu sei a ciência que eu estudo e sei a doutrina espírita que eu estudo também. Ótimo, maravilha. E a gente vai falar um pouquinho, a gente vai conversar sobre os ciclos da vida, os ciclos espirituais. E o senhor preparou para a gente sobre as estações do ano, o movimento de translação. Que o senhor, eu falo que eu vou deixar esse programa para o Otacílio. Eu vou dar a palavra para o senhor e o senhor fique à vontade, Otacílio. Tá bom. Como a gente está no primeiro ano o primeiro dia do ano, né? Esse ano novo que começa, é sempre bom a gente fazer algumas reflexões sobre a nossa própria realidade. Então, antes de falar dos ciclos, eu queria aproveitar alguns desses ciclos para fazer uma reflexão, para dizer para todo mundo que mesmo você estando parado, sentado numa cadeira durante um ano, você realiza um percurso no universo fantástico. Então vejam só, a Terra gira em torno do próprio eixo. Imagine que a gente está mais ou menos na posição do Equador. Né? Isso varia um pouquinho da posição que a gente está na Terra. Mas se você sentar na varanda da sua casa e ficar 24 horas, você deu um giro junto com a Terra. Como a Terra tem um raio de 6.400 quilômetros, ela tem um diâmetro, né? Na verdade tem uma circunferência de 40 mil quilômetros. Então você rodou 40 mil quilômetros sem sair da sua cadeira durante um dia. Multiplica isso por 365 dias e você vai ter um número astronômico. Em um ano você percorre 14 milhões e 600 mil quilômetros só com o movimento de rotação da Terra. Ninguém fica parado, que coisa impressionante. Mas não fica aí. A Terra não gira em torno de si somente, ela gira também em torno do Sol. A distância do Sol à Terra é 150 milhões de quilômetros. Se você calcular o tamanho da circunferência, você percorre essa circunferência em um ano também. Além de girando, você percorre a órbita da Terra junto com a Terra. Então você percorre mais 930 milhões de quilômetros em um ano. Se você somar com os 14 milhões e 600 mil, você já tem um número astronômico. Sim. Mas não basta isso. O Sol não está parado. O Sol caminha com uma velocidade, né, em torno do centro da nossa galáxia, que é um movimento também cíclico. A Terra, junto com o Sol, dá uma volta em torno da galáxia em 250 milhões de anos. Nossa. Olha só,
A Terra tem 4,6 bilhões de anos de formação, desde a formação. Se você pegar isso, dividir por 250 milhões, dá 20 voltas. Nós já demos 20 voltas na nossa galáxia, tá certo? Mas em um ano você anda só um trechinho muito pequeno, mas se você fizer essa conta, você anda 616 milhões de quilômetros junto com o Sol. Somando tudo, em um ano, a gente percorre 1 bilhão e 550 milhões de quilômetros, aproximadamente. Olha só, Então você ano... veja, não tem ninguém parado. A natureza é tão fantástica que todo mundo está progredindo mesmo que não queira. E perder um dia da vida pode ser extremamente prejudicial. Por isso mesmo, porque tudo está se movimentando. Se você ficar parado, os outros vão na sua frente. Você fica sozinho para trás. Então, essa reflexão é muito interessante para a gente começar o ano. Com certeza. Porque se nós não ficamos parados, o que é que nós podemos fazer para aproveitar esse novo ano que a gente vai ter e percorrendo esse espaço imenso, né, na nossa galáxia, quanto de coisa a gente não pode realizar em um ano. Então a gente devia pensar maduramente nisso e aprender com a natureza. E a gente pode progredir, fazer, desenvolver, crescer, construir valores. É o mais importante, né, Otacílio? Isso. Nós temos aquelas imagens. Cabe Isso, agora? cabe. Pra gente Você mostrar? pode mostrar A gente tem a primeira. imagem. Vamos dar uma olhada na primeira imagem. Olha lá, Otacílio. Pode mostrar a primeira. Essa primeira imagem ela é muito interessante. Está simbolizado ali graficamente o Sol amarelo e a Terra girando, né, na órbita do Sol, fazendo uma volta em torno do Sol em um ano. E a gente tem as 4 posições importantes que a Terra ocupa durante essa trajetória. Você veja que do lado direito da figura, você tem uma parte do Sol, da Terra que está iluminado e a outra parte escura, mas rodando a Terra você vai iluminando toda a superfície da Terra, trocando a região de sombra pela luz. Por isso que a gente tem as 4 estações do ano. Exato, mas você observa que o Polo Norte, em cima, não está iluminado naquela posição. Então ali é inverno. Sim. Do outro lado, o Polo Norte está iluminado. Então lá é verão. Então você tem o Polo Norte, o Polo Norte, dependendo da época do ano, tem sol ou não tem sol. Quando você pega as duas outras posições, são as duas posições em que a Terra é igualmente iluminada nas duas faces de Polo Norte a Polo Sul. Essa posição é chamada de equinócios. Equi significa igual, nócios, noite. Então é noite e dia igual. Quando está na posição da direita ou da esquerda, a gente não tem os dias e as noites iguais, dependendo da posição que a gente está. Mas quando está nos equinócios a gente tem, não é? Porque o eixo da Terra, né, não está, como ele está inclinado, mas ele está inclinado e ele não muda de posição, senão muito lentamente. Na verdade, esse eixo da Terra, ele faz um movimento também em torno, né? Um movimento chamado movimento de precessão, que a gente pode mostrar na próxima figura. O movimento de precessão. Isso, olha lá, aí está desenhado o eixo da Terra e ele faz esse movimento de precessão que está representado por aquela circunferência lá em cima. Atualmente, o nosso Polo Norte aponta mais ou menos para a estrela polar. Mas daqui a 13 mil anos, terá rodado a metade e estará apontando para a estrela Vega. Então você veja que a gente também vê o Sol, o céu, de forma diferente à medida que o tempo passa. Esse movimento chamado de precessão da Terra tem um período de 26 mil anos. O movimento da Terra em torno de si mesmo tem um período de 24 horas. O movimento da Terra em torno do Sol tem um período de 1 ano. Então você veja, nós vivemos ciclos. Vivemos não ciclos. Mas a gente não mostrou ali ainda uma outra coisa que é interessante, que é a posição da Lua. A Lua gira em torno da Terra, não é? E dá uma volta em 28 dias.
4 vezes 7, 28. Por isso que a gente tem 7 dias na semana, porque nós medimos o tempo pelo período lunar. Semana significa 7 manhã. Né? São 7 dias da semana. E 7 dias é 1/4 do movimento da Lua em torno da Terra. Porque a Lua gasta 28 dias para girar em torno da Terra. Então a gente tem 4 períodos, né, de fases da Lua que a gente conta daqui da Terra. Né? Que é a fase de Lua cheia, depois a quarto minguante, depois a Lua nova, escura, e depois a quarto crescente. Né? Então, a gente vive uma vida periódica. Essas coisas periódicas têm influência na nossa vida, tanto psicológica quanto biológica. Por exemplo, a menstruação da mulher, não é? É regulada pelo período lunar, de 28 em 28 dias. A gravidez também são 40 semanas. Não são 9 meses, são 40 semanas. Se a gente tivesse feito o nosso calendário lunar, em vez de inventar 30 dias ou 31 dias para os meses, nós teríamos um ano de 13 meses de 28 dias. O único mês que é lunar é o mês de fevereiro, que tem 28 dias. Como a Terra gasta 365 dias e 1/4 de dia girando em torno do Sol, a cada 4 anos, esse 1/4 vezes 4 dá um dia. Então, a gente tem um ano bissexto, o fevereiro passa de 28 para 29 dias, é chamado ano bissexto, tá certo? Por causa desse período. Mas existem outros períodos curiosos também. Por exemplo, essa órbita que a Terra faz em torno do Sol, ela não fecha em si mesma. Ela é como se ela fosse fazendo assim e rodando. Então ela gasta 100 mil anos para dar uma volta completa. A órbita do Sol, da Terra em torno do Sol, também gira, não é? E porque ela não fecha em si mesma, falta um pouquinho e vai fechando, e cada vez num ponto diferente, gasta 100 mil anos para dar uma volta completa. Esses 100 mil anos têm uma importância muito, muito grande nos períodos de frio intenso ou calor intenso na Terra. São as geleiras que formam, né? Os períodos da época do gelo, tem que ver com esse período. Mas tem ainda essa outra figura que é muito interessante, que mostra a nossa galáxia. A nossa galáxia é a Via Láctea, é uma galáxia que tem a forma espiralada. Nós estamos com o Sol num braço da espiral, está ali, né, escrito Sun é o Sol, está em inglês. Sim. Isso. Né? O nosso Sol está naquela posição e gira, a galáxia inteira gira, e gasta 250 milhões de anos para dar uma volta completa. Então, esse período é um período que eu diria de um período cíclico para a vida. Em outras palavras, 250 milhões de anos atrás, quem vivia na Terra eram os dinossauros, não é? Então, sim, 250 milhões mais ainda atrás eram as primeiras vidas pluricelulares, 500 milhões de anos atrás. Então, esse período de formação da vida, né, dos grandes ciclos da vida, tem que ver exatamente com esse movimento do Sol em torno da galáxia. Então, é muito importante a gente perceber isso, que a nossa vida, ela tem ciclos importantes, não é? E porque nós vivemos uma vida, um tempo muito curto no corpo físico, 60, 70 anos, a gente não se dá conta dessas coisas. Então, a gente acha que está parado no tempo. E a gente não está parado. Tudo se movimenta fantasticamente. Você sabia que a nossa galáxia se movimenta na direção de um aglomerado de galáxias numa velocidade de 600 mil quilômetros por segundo? 600 quilômetros por segundo. Quer dizer, a nossa galáxia também está se movendo. A nossa galáxia vizinha a nós é a Andrômeda. Ela está a 2 milhões de anos-luz de nós. Isto é, se você conseguisse viajar com a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros em cada segundo, você gastaria 2 milhões de anos para chegar em Andrômeda.
Em outras palavras, quando a gente olha para Andrômeda, Otacílio. a gente está vendo a luz que saiu de lá há 2 milhões de anos atrás. Se ela explodir agora, a gente só vai saber daqui a 2 milhões de anos. São muitos números, a gente percebe a dimensão, essa vida cíclica e interdependente que a gente vive com o universo. Isso. E a gente ainda não dá conta dos nossos 70, 80 anos dessa reencarnação. Pois é, a gente fica parado nas coisas minúsculas da vida. Né? Geralmente as pessoas falam assim, a pessoa ali só vive olhando para o umbigo. Eu acho que a gente não vive olhando para o umbigo. A gente olha para o pé. Pior a gente ainda. devia estar olhando para cima, vendo as coisas importantes e buscando integrar com essas coisas importantes. Mas o curioso é que nesses ciclos todos, que são ciclos físicos, existem ciclos espirituais associados, que a gente pode falar também. Que a gente vai falar no próximo bloco, a gente já vai contar aqui com o pessoal. Agora a gente tem o momento Chico Xavier, que já que hoje é o primeiro dia do ano, que é comemorado a Fraternidade Universal, a gente tem uma mensagem sobre paz, sobre tolerância, psicografada pelo Chico, pelo Espírito Meimei. Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto se aprendeste a servir, já sabes compreender. Diante de criaturas que te enderecem qualquer agressão, conversa com naturalidade, sem palavras de revide que possam desapontar o interlocutor. Perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e articula alguma frase, capaz de devolver o ofensor à tranquilidade. Nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia e eles te farão facilmente removíveis. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil e, aos poucos, te observando a calma e a prudência, ele transformará para melhor as próprias disposições. Em família, tolera os parentes menos simpáticos e, com os teus exemplos de abnegação, conquistarás de todos eles a bênção da simpatia. Nos aborrecimentos e provações que te surgem, a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te, e a tolerância se fará a trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, recebo aqui hoje, no primeiro dia do ano, Otacílio Rangel. Conversamos sobre os processos cíclicos da vida nesse primeiro dia. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre uma dica aqui do programa. Você que quer saber sempre um pouco mais da doutrina espírita, lembre-se do jornal O Clarim, que esclarece didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas, e a Revista Internacional de Espiritismo, que é uma das revistas mais respeitadas no meio espírita, pela qualidade e pela profundidade de seus textos. Jornal O Clarim e Revista Internacional de Espiritismo. Entrem no site www.oclarim.com.br. Televendas é 16 3382 1066. O WhatsApp é 16 99270 6575. Entre no site,
aproveite, assine, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu queria fazer uma indicação também de um livro que foi lançado agora pela editora O Clarim, que chama Até que a Morte os Reaproxime. Livro novo aí da editora O Clarim. É sobre uma moça, Laura, que é jovem, racista, orgulhosa. Ela é adotiva, então ela humilha os pais adotivos. Enfim, tem um enredo muito legal, de muito aprendizado. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu volto a conversar aqui com o professor Otacílio, que a gente está recebendo uma aula da grandeza do universo, do tempo, dos ciclos. E como que a gente pode fazer essa associação com o ciclo espiritual, com a nossa evolução como espíritos, Otacílio? Olha, claramente, se a natureza apresenta ciclos assim, e a natureza, do ponto de vista do nosso pensamento espiritualista, é uma criação divina, certamente que a vida espiritual também está sujeita a processos cíclicos. A gente vê, por exemplo, estudando a evolução da Terra e o aparecimento da vida e todo o desenvolvimento das espécies até chegar ao ser humano, que há processos cíclicos importantes que vão fazendo com que as espécies vão melhorando, algumas vão desaparecendo, outras vão aparecendo, outras vão melhorando, não é? Através dos processos de mutações genéticas, de adaptação ao meio ambiente e a facilidade de crescimento, né? E de amplitude de exuberância que a vida vai mostrando. Você vê, a vida do ser humano é uma vida muito mais complexa do que a vida dos animais. Mas na vida dos animais há toda uma sequência de complexidade também importante. Então a gente passa por períodos, né, de renovação dos processos da vida. E obviamente que o espírito não fica fora disso. Há, por exemplo, uma citação, né, que é muito conhecida no Velho Testamento, que é onde Moisés recebe as leis, né? E curiosamente a primeira lei divina, né, que está colocada pela Bíblia como a primeira lei divina, ela tem uma característica muito interessante, que ela diz o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, deveres amar de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força, não farás imagem de mim, nem com as coisas da terra, nem com as coisas do céu, porque eu sou um Deus zeloso e puno a iniquidade do homem na terceira e quarta geração. Na verdade, a maioria das traduções está até a terceira e quarta geração, que é uma tradução equivocada, porque até transforma Deus numa figura absolutamente injusta, porque faz o filho pagar pelos erros do pai. Mas na terceira e quarta, a coisa muda de figura. Em vez de ter um Deus horroroso que pune culpa do pai no filho, né? Ele faz o contrário, dá tempo para o indivíduo morrer, nascer de novo, ser neto dele mesmo ou bisneto dele mesmo e pagar as contas por conta própria. Então, nessa lei está embutida a lei da reencarnação. Se você faz a tradução correta até na terceira e quarta geração, isso significa que você é responsável pelos seus atos e você terá a oportunidade de voltar à vida, que pune o homem na sua iniquidade. Então, ele tem que voltar a ser homem, tem que deixar de ser espírito livre do corpo e nascer de novo. E aí assumir as consequências do erro cometido no passado. Então, isso mostra que o ciclo reencarnatório faz parte do processo da vida. Com certeza. E ainda mais que ele tem um período que ele gasta de 3 a 4 gerações para você ter a oportunidade de voltar à vida. Olha, uma geração tem da ordem de 25 anos, porque uma geração significa você nasceu, cresceu, ficou adulto e é capaz de gerar uma nova pessoa, né? Então você está maduro para isso, você tem 25 anos médio. Então, se a geração for tomada com 25 anos, você gasta de 75 a 100 anos para voltar a reencarnar. Então, nós temos muitas vidas. O processo reencarnatório é um processo cíclico do crescimento espiritual do ser humano. E ele tem um período.
e um período é da ordem de 4 gerações, tá certo? Então isso é muito interessante, porque a gente vê que não há uma punição a rigor, mas uma nova oportunidade de você voltar ao cenário da vida terrena num novo corpo, como Jesus cita para Elias e João Batista, mostrando que João Batista tinha um espírito Elias, que havia de nascer de novo, tá certo? Mostrando, porque Jesus também ensina a reencarnação. Isso está de uma forma, não está uma forma explícita, mas está uma forma clara, para qualquer bom entendedor que pensa entender. Então, a reencarnação é um processo de crescimento cíclico. O que você não consegue fazer numa encarnação, você pode fazer em outras. E o que você faz mal feito numa encarnação, você pode corrigir em outra. Sim. Então, cresce a partir daí um procedimento maravilhoso de evolução. Porque você pode sempre renovar-se. E aí a importância da não perder tempo. Porque se você aproveita bem o tempo, a sua próxima existência na vida terrena vai ser uma vida de construção de novos valores. Você não precisa ficar de frente das consequências do equívoco, do erro passado que você cometeu. Nascendo, por exemplo, sem uma perna, sem uma mão, sem um olho, com deficiência física, com doenças de nascimento graves, que são consequências de vidas anteriores. Você nasce saudável, capaz, para poder trabalhar e produzir. É a lei de causa e efeito ou lei de responsabilidade. Porque se você age, você tem que assumir as consequências da sua ação, não é? Então, essa lei de causa e efeito é uma lei de responsabilidade. Não é? Lei de consciência. É aquilo, né, bonitinho que o Pequeno Príncipe coloca muito bem na imagem da flor. Ele diz, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ora, cativar é tornar cativo, tornar escravo. O que você cativa? O sentimento bom ou ruim. Quando você desperta um sentimento ruim numa pessoa, ela fica com mágoa de você por muito tempo. E ela fica presa a você, cativada a você por causa disso, e você a ela, porque você foi responsável por aquilo. Então, se você é responsável, você vai ter que corrigir isso. E só tem um jeito de você tornar o cativo ruim num cativo bom. É substituindo os atos equivocados por atos melhores. Então, para você fazer isso, você precisa de nova chance. E a reencarnação é a nova chance. Porque numa única vida, a gente não consegue evoluir. Imagina se você vai conseguir entender esse céu, esse universo, essa maravilha da criação divina numa vida só. Eu choquei os nossos telespectadores com essa primeira numerologia que eu fiz, mas foi de propósito, para mostrar que a gente está inserido numa coisa grandiosa, que é a criação divina. Nós somos criaturas fantásticas, porque apesar de a gente ser pequeno, minúsculo, num planetinho insignificante, girando em torno de um Sol, que é uma estrela insignificante, numa galáxia com 100 bilhões de estrelas, um pouco mais até que isso, nós temos a capacidade intelectual de entender essas coisas fabulosas. Então, isso é grandioso. Nós somos pequenos, mas somos grandes. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isto é, nós temos a capacidade de pensar, de sentir, de fazer, de construir. E acho que a propriedade mais fantástica que Deus deu ao homem foi o livre-arbítrio. Você é livre de fazer, de pensar, de querer o que você quiser. Mas você tem que ser responsável pelas consequências da sua escolha, porque senão o mundo seria caótico. E tudo na natureza tem controle. Você veja, por exemplo, nosso sistema imunológico, ele faz esse controle em nós. Se você está bem de saúde, se você está bem emocionalmente, seu sistema imunológico te protege. Quando você não está bem, você começa a ficar resfriado toda hora, fica com problemas de infecção, o sistema digestivo não funciona direito, porque você está desarmonizando o seu organismo com sentimentos inadequados. Sim. Certo? Então, tem um controle biológico
do que é bom, do que é ruim. Então ele tem que ter um controle moral também do que é bom, do que é ruim. E esse controle moral é a responsabilidade que a gente tem como espírito livre, capaz de fazer as próprias escolhas. Então ninguém vai evoluir para você. Ou você faz sua evolução, ou você fica para trás. Cada um é responsável por si mesmo. E é isso que Jesus disse lá atrás. A cada um será dado segundo as suas obras. 2000 anos nós temos essa frase de Jesus, a gente ainda não entendeu. Ainda não entendemos. E como você falou que a gente tem essas partes, né, são cíclicas, as nossas vidas, momento reencarnatório. E quem não acredita que é um espírito? É difícil pensar, né? Porque tem muitas pessoas que não acreditam em reencarnação. Mas eu desafio ela a pensar, a responder a seguinte pergunta. Todos nós achamos que as crianças de hoje são incríveis. Sim. Elas respondem, né, de uma maneira ou faz questionamentos chocantes para os adultos. Imagina 10.000 anos atrás, o filho de um homem das cavernas. Ele tinha essa mesma habilidade? Então de lá para cá teve evolução, tá certo? Sim. Mas o sistema imunológico, o sistema genético nosso de 10.000 anos atrás e agora é o mesmo. Não houve grandes mudanças, muito pequenas mudanças. Então, como é que você explica essa disparidade? Se não fazer com que não o corpo acumule experiência, mas o espírito que usa o corpo. E que vai nascendo e vai acumulando essas experiências e chega até hoje. Então, nós hoje somos mais sabidos do que... Né? E se você pensar assim, não, Deus cria o espírito junto com o corpo, porque algumas teorias espiritualistas dizem que Deus cria o espírito com o corpo. Então Deus está aprendendo a criar espírito. Porque os espíritos dos nossos ancestrais de 10.000 anos atrás eram muito mais burros do que os espíritos que estão nascendo hoje. Isso não faz sentido também. Belo raciocínio. Não é? Não faz sentido. Então é só pensar. Não é? Se você pensar e buscar no livro da natureza as perguntas, e fazendo perguntas sábias e buscando as respostas com coragem, você encontra a reencarnação como um processo cíclico da vida espiritual. Então nós estamos melhorando porque a gente acumula experiência ao longo de múltiplas vidas. E a gente fala bastante dessa transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Isso. Que também é algo cíclico do planeta, dos espíritos que habitam este planeta. Exatamente, porque quando um planeta é formado e a vida se estabelece nele, e o processo de evolução dá continuidade, quando a vida chega à fase da consciência individual, que é o ser humano, né, porque os animais não têm consciência de si mesmos, nós temos consciência de nós mesmos. A gente é capaz de saber, eu sou eu, o resto é o resto. Sim. Os animais, eles fazem parte da estrutura da natureza. São pouquíssimos os animais que têm alguma consciência da própria individualidade. Mas certamente o ser humano tem. O chimpanzé também tem alguma, o golfinho também tem e o elefante também tem. Está demonstrado pelos estudos biológicos que as pessoas fazem com esses animais na frente de um espelho. Você põe um chimpanzé na frente de um espelho, né, ele fica fazendo, né, brincadeira na frente do espelho, pensando que está exibindo para o outro. Quando ele percebe que não é outro, ele começa a se examinar no espelho. Olha. Porque ele sabe que é ele que está vendo lá. O golfinho faz a mesma coisa e o elefante também. Então, tem alguma consciência da própria individualidade. Né? E o ser humano tem toda a consciência da própria individualidade. Eu sou eu, você é você. O resto é o resto. A gente é egoísta por causa dessa consciência, né? Porque eu, sou mais importante, o universo fica para lá, tá certo? Até que a gente se integra de volta com consciência e percebe que a gente é um ser coletivo também, que a gente, né, interage com outras pessoas. Mas, na medida que a gente vai evoluindo, a gente saiu da época do homem das cavernas e começou um processo de civilização. Então, houve uma transição aí do homem animal para o homem humanidade, ou o homem grupal, né? Essa transição gastou um tempo muito longo, porque o ser humano, né, do ponto de vista dos estudos antropológicos que o pessoal faz da ciência,
né? O homem, a gente tem os ancestrais nossos, e o homem provavelmente mais antigo, que a gente já pode admitir que era um homem propriamente dito, é o Homo erectus. Ele tem 1,6 milhões de anos, mais ou menos, 1,4 milhões de anos. Depois, né, ele foi se desenvolvendo até que começou uma nova espécie, que é o Homo sapiens neandertalense, que tem 400 mil anos. Os fósseis mais antigos têm 400 mil anos. Pouco tempo. E tem o Homo sapiens, que tem o fóssil mais antigo de 190 mil anos. O Neandertal e o Sapiens conviveram até cerca de 30, 40 mil anos atrás. E os Neandertais desapareceram, ficaram só os Homo sapiens, do qual nós somos os herdeiros mais diretos. Mas já está estudado pela genética que nós temos, na nossa estrutura genética, genes dos Neandertais e genes do Homo sapiens. Então houve cruzamento entre eles, tá certo? Mas aquela vida primitiva, a gente venceu na Terra. Sim. Então nós passamos do mundo primitivo para um mundo onde a vida coletiva deu a consciência de responsabilidade social. Então nós passamos a ser um mundo de provas e expiações a partir daí. Entendi. Tá certo? Porque provas e expiações implica. O que significa expiação? Significa que você assume a responsabilidade pelos seus atos. Então tem consciência de responsabilidade social. Tá certo? Então, a partir daí, bem e mal já está bem caracterizado no conceito moral do ser humano, que vai evoluindo também. Então, nós tivemos o primeiro ciclo da Terra para o ser humano, foi o mundo primitivo. Segundo ciclo foi o mundo de provas e expiações. Agora nós estamos no final do ciclo de provas e expiações, que nós estamos tendo a consciência da realidade espiritual. Essa consciência da realidade espiritual dá uma maturidade diferente na gente, porque se nós progredimos até aqui, empurrado pelas leis das consequências, daqui para frente nós podemos dirigir a nosso crescimento, porque conhecemos as leis espirituais que nos governam. Conhecendo as leis espirituais que nos governam, você vira o promotor da sua evolução. Então a gente entra numa nova fase, que é o mundo de regeneração. Que maravilha. Tá certo? Então, esses ciclos que estão bem descritos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, onde classifica os diferentes mundos em 5 classes: mundo primitivo, de prova e expiação, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos divinos. Então, nós estamos no meio do caminho, entrando na terceira fase, né? Porque nossa humanidade tem que mudar para um mundo melhor. Porque nós temos instrumentos desenvolvidos pela ciência que, na mão de uma pessoa degenerada, ela pode ser extremamente destrutiva. Sim. Não é? Então nós aconteceu. podemos acabar com a vida na Terra. E nós temos um diretor espiritual que é o suprassumo da inteligência e da bondade, que é Jesus. Jesus é o diretor espiritual do planeta. Não vai deixar acontecer isso. Para não acontecer, precisa ter um processo seletivo. Então, todos os espíritos que quiserem fazer o seu progresso com essa consciência espiritual, fica na Terra. Os que não quiserem, vão ser esses espíritos levados para o mundo de provas e expiações igual à Terra 10 mil anos atrás. Porque hoje nós não mais simplesmente acreditamos que existe outros sistemas planetários. Nós temos certeza. Sim. Porque nós já descobrimos vários sistemas planetários, né, girando em torno de outras estrelas. Tem planeta girando na estrela mais próxima de nós, que é a Alfa Centauro. Já foi descoberto um planeta girando em torno. Então, nós já descobrimos mais de 2.000 planetas exossolares, girando em outros sistemas planetários. E já descobrimos um sistema planetário inteiro, uma estrela com 7 planetas. Igual a Terra, igual o nosso sistema planetário, semelhante. Então há vidas em outros lugares. A sua presença aqui, Otacílio, é um presente. A gente está uma aula aqui no primeiro dia do ano. Eu preciso chamar um intervalo, que a gente já, esse bloco a gente já estamos no fim aqui. Mas antes a gente tem um vídeo para mostrar um pouco do tempo, da transição. A gente vai passar e a gente vai para o intervalo e a gente já volta. É tempo de nascer, é tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher
o que se plantou. As almas felizes de estarem juntas se procuram e quando se reencontram é como amigos que voltam de uma longa viagem. Mas os adversários se reencontram para extinguirem os ódios que ficaram sem solução. É possível que tenhamos raiva ou que tenhamos ódio. É possível, sem termos direito para isso. Porque o ódio que sentirmos, ou a cólera que alimentemos, recaem sempre sobre nós. E só pode nos causar mal, desde que nós já deixamos há muito tempo a faixa da humanidade para entrarmos na faixa da razão. Somos criaturas humanas e por isso devíamos sentir a verdadeira fraternidade de uns para com os outros, sem possibilidade de nos odiarmos, porque os irmãos verdadeiros nunca se enraivecem uns contra os outros. Paz e espera. Paz e espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente recebe o professor Otacílio Rangel. A conversa está muito boa. Eu estou aprendendo e tenho certeza que quem está em casa está recebendo um presente mesmo de ano novo. É um presente, Otacílio. E a gente estava conversando sobre a transição, né? Desse Certo. mundo de provas e expiações para o de regeneração, que é o momento que a gente está vivendo, que o senhor falou que Jesus tem que, às vezes, agora, nesse momento, separar os espíritos. Foi isso? Veja bem. Só para a gente entender. Uma transição significa você passar de uma situação A para uma situação B. Então, na verdade, a situação A pode durar muito tempo. Aí tem uma transição para a situação B que também pode durar muito tempo. Mas esse tempo de transição, ele não é longo, mas também não é curto. Ele é proporcional ao tempo do período, né, do ciclo anterior. Veja, por exemplo, o dia e a noite. Você já teve a curiosidade de chegar no final do dia, olhar o sol, antes dele se pôr, marcar no tempo e gastar quanto tempo o sol gasta para ir embora e aparecer as primeiras estrelas? É curioso, ninguém faz essa experiência, mas gasta de 30 a 40 minutos. Então, se você pensar que o dia, né, tem 24 horas, você tem quase uma hora de transição entre o dia e a noite. Então, se você pensa num ciclo de mundo de primitivo para o mundo de prova e expiação, a transição também tem um período proporcional ao tempo desses ciclos. Então, nós gastamos da ordem de quase 5.000 anos para fazer a transição do mundo de primitivo para o mundo de prova e expiação. E do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração, a gente vai gastar da ordem de 1.000 anos, porque o nosso ciclo de mundo de provas e expiação durou mais de 10.000 anos, está durando mais de 10.000 anos. Então é da ordem de 1.000 anos mais ou menos. Então o mundo não acaba de repente, não muda de repente. Nós temos que fazer essa transição através do trabalho, da mudança, da regeneração, do cotidiano da vida. Por isso
a importância de aproveitar bem os momentos de nossa vida. Nós temos que aproveitar o tempo, né? E por que as pessoas não conseguem aproveitar o tempo? Não dão valor. Na realidade, as pessoas não dão valor ao tempo. Porque nós vivemos distraídos. A maioria de nós vive uma rotina. A gente deixa a rotina da vida levar a gente. Eu levanto de manhã, faço minha higiene, tomo meu café, vou para o trabalho, termino o trabalho na hora do almoço, venho, almoço, né, como mais ou menos, faço algumas coisinhas, tenho que fazer tal qual coisa, entro no trabalho de novo, termino o dia, chega cansado em casa, às vezes toma um banho, janta, senta na frente da televisão, não faz mais nada. Vive no piloto automático. Então, a gente vive uma rotina. Esse é que é o grande problema. Nós não podemos deixar a nossa vida ser rotineira. A gente deve seguir uma programação de vida, uma programação do dia a dia, mas sem deixar a rotina nos escravizar, porque senão você não renova. O processo de renovação vem com experiências novas. Olha, você já viu como as pessoas não gostam de mudança? Detesto mudar. Quem tirou meu chinelo do lugar? Né? Quem fez a mudança dos móveis? A gente, não, era sempre desse jeito que eu gostava. E é ruim isso, porque a mudança remete a gente numa experiência nova de crescimento. Quando a gente está com a atenção aberta para isso, a gente aproveita o tempo melhor. Porque a gente sabe o valor do tempo. Porque as mudanças desafiam você a crescer com elas. Então, todas as pessoas que são positivas na vida, que são alegres, que têm um otimismo, essas pessoas gostam de desafios. Né? Mas tem pessoa que é acomodada, ela fica ali seguindo. Olha, eu vejo isso nas casas espíritas, tem gente que vai há 20 anos na mesma reunião, toma passe do mesmo jeito, não fez mudança nenhuma de comportamento. O que adiantou ficar 20 anos frequentando centro, tomando passe? Olha como é bom, né? Dá esse exemplo, isso. Não adiantou nada, a pessoa vai voltar para o mundo espiritual. O que você fez do seu tempo? Frequentei o centro, tomei passe. E que mudança você fez em você? Nenhuma. Então volta, meu filho, você perdeu o tempo. Não é? Porque perdeu o tempo, o que você cresceu? A gente tem que entrar na vida de um jeito e sair muito melhor dela. Né? Então a gente entra pela porta do nascimento, tem que sair pela porta da morte, mas tem que sair muito melhor do que a gente entrou. Se a gente não for capaz de fazer isso, a gente perdeu a chance da vida. Esse é o que é o ponto fundamental. Então a gente tem que estar atento. Isso as pessoas nos têm mania de remete... falar, vou matar meu tempo. Exato. É uma expressão horrível, né? Quando eu estou com tempo livre, eu leio, vou aprender, enriquecer minha cabeça, ou vou fazer um trabalho manual que me desafia as minhas habilidades, ou vou aprender a fazer uma comida nova que eu nunca fiz. Sim. Alguma coisa você tem que fazer para melhorar o seu astral, o seu ambiente interior, a sua satisfação de se sentir progredindo e útil. Isso me leva... Né, a uma lembrança de um dos ensinamentos de Jesus. Que Jesus fez uma afirmativa muito precisa para os discípulos que chegam até nós. Né? Olha, são duas recomendações importantes. Vigiai e orai. As pessoas invertem. Ora e vigia os outros, em vez de vigiar a si próprio. Né? A maioria das vezes. Então, o que é vigiar? Ela vem na frente, os ensinamentos de Jesus é vigilância e oração. A vigilância significa você estar atento com você mesmo todo instante. Então você tem que estar atento com você em todo instante, com o que você pensa, com o que você sente, com o que você faz. Com o jeito que você está, se você está carrancudo, está alegre, se você está distribuindo um sorriso ou você está transmitindo preocupação para os outros. Olha. Com o seu rosto, com a sua face, com o seu estado de humor que retrata no seu corpo. Essa atenção a gente não tem. A gente vive distraído na vida. E não podemos viver distraídos. Não devemos viver assim. Temos ciclos evolutivos para cumprir.
Então, vigilância é muito importante. Aí a gente ora pedindo a Deus que dê força a gente para cumprir as novas tarefas, os novos desafios, não é? Porque eu sempre afirmo isso também. Nós não temos problema, nós temos desafios. Quando um problema aparece na nossa vida, é porque a gente está sendo solicitado pela vida para fazer um salto de qualidade. Porque se ele se tornou um problema para a gente, significa que eu tenho que fazer algo em mim para resolver aquilo. Ao invés disso, sabe o que a gente faz? Fulano, vem cá, resolve isso para mim que eu não dou conta. É muito simples, mas o sujeito não cresce, não é? Você já viu como os pais fazem com as crianças? A criança está correndo, cai, os pais vão lá e catam a criança. Não pode fazer isso, deixa a criança levantar, só estimula ela. Oi, meu filho, caiu, levanta logo, você é capaz, pronto, ficou em pé, muito bem, não é? Então, é esse o propósito da vida, a gente crescer com ela. Nós saímos do mundo, lá atrás, do mundo bruto, dos homens das cavernas. E nós somos hoje ditos civilizados, mas ainda não somos humanitários. Ô Tarsilo, nosso tempo acabou, infelizmente. Eu gostaria de agradecer que agradeço muito a sua participação aqui no Esferas da Vida. Foi um presente para o nosso início de ano, que a gente tenha como objetivo crescer e mudar para melhor. Muitíssimo obrigada, Tarsilo. Eu que agradeço. Até semana que vem, até terça-feira que vem, ao vivo, às 10h30 da noite. Espero vocês. Agapes mortuários, no meio triste de cadaverinas, acha-se apenas ruínas sobre ruínas, como bolor e um mofo sob as Esferas da Vida. Apoio Cultural. Saúde Quântica Araraquara. Cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. Porta Joia Lingerie.